E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Yuri, sou professor de vocês do Colégio Capitão Ovidio Lima, dou aula para os formandos, né, que é vocês que estão recebendo esse vídeo, pessoal do 3001, 3003 e EJAN 3. Primeiro momento, quero pedir para vocês congelarem e, se quiserem, anotar tudo que está escrito nesse quadro. É uma sugestão bacana, que tem alguns conceitos que eu achei melhor destacar. E abro de novo o meu canal de comunicação para quando precisarem. Pode me chamar no WhatsApp no privado, pode, enfim, qualquer momento dar um alô que assim que abrir um tempo eu respondo, porque já que a gente não tem a possibilidade de estar fazendo essa troca ao vivo, o mínimo que eu posso fazer é ser atencioso por meio das redes sociais, né? Então, vamos que vamos, gente, ó, tamo junto nessa correria porque não tá fácil para ninguém a quarentena. Aqui também, enfim, imagino que vocês estejam trabalhando, pegando matéria de todos os professores, mas estamos aí para isso e o que precisarem pode contar. Começar pela semana passada, né? Semana passada eu mandei um vídeo para vocês pedindo uma redação com alguns conceitos básicos. Trabalhei o conceito de imaginação sociológica, conceito de conhecimento científico e o conceito de senso comum. Pedi para que todo mundo, enfim, já tinha apresentado em sala de aula no início do ano e pedi que construíssem uma redação para a gente refletir esse momento que a gente está vivendo, que é o momento de isolamento, educação à distância e do ensino entre a vida e a morte. Tive ótimas respostas, textos muito bons. Teve muita gente que não me mandou, então quem me mandou me mande. Eu dei o prazo de uma semana, vai ser sempre o prazo de uma semana para a entrega das tarefas. Então quem não mandou me mande, porque eu estou arquivando junto com os dados que eu tenho de cada uma. Então, assim que possível me mande. Mas quero botar para fora que estou muito satisfeito e orgulhoso. Recebi ótimos textos, pessoas conseguiram compreender o conceito. Então vamos para hoje, né? Falar de hoje, dessa aula que a gente vai trabalhar hoje, e vocês vão ter um exercício amanhã, estou encaminhando para vocês na noite de quinta, né? Pelo PET, que é o Programa de Ensino Tutorado. Qual é a parte do PET que vocês vão ter que ler e fazer as tarefas? É da página 126 à página 131. O programa está muito bem alinhado, conseguiu filtrar os conceitos essenciais, então peço que leiam, se quiserem, enfim, adiantar quem tiver mais desenvolto. Pode sentir vontade para adiantar os conceitos para quando a gente for trabalhar aqui nos videoaulas. Já tem um domínio. E os vídeos da rede de ensino. O professor de Sociologia da semana passada, eu gostei muito da aula dele. É um professor que tem uma didática boa, então peço que acompanhe também por lá para complementar, porque aqui na verdade é uma tarefa conjunta. Eu, vocês, o governo do estado, o professor da rede de ensino que está dando aula online também. Então é isso. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos também muito importantes para a gente entender a sociedade e um autor em específico. Os conceitos que eu trabalhar vai ser o conceito de instituições sociais e os conceitos de Marx, os principais conceitos de Karl Marx, que é o autor que a gente vai trabalhar hoje. Mas enfim, vou desenvolver pouco a pouco aqui. O que é uma instituição social? A instituição social, para a sociologia, ela é tudo aquilo que tem uma forma, um grupo, um coletivo que é racionalmente ou irracionalmente construído ao longo dos tempos e exterior a gente se impõe. Então a gente tem alguns exemplos de instituição social. Tem instituições mais ou menos formais, mas temos várias. Igreja, colégio, escola, família, botei alguns exemplos aqui, mas enfim, existem outros. Um time de futebol é uma instituição social, associação de moradores, existem vários tipos de instituições sociais e elas são sempre exteriores a gente. No caso, o time de futebol que eu digo, não um time da rua, um time, enfim, time grande que está estabelecido. É uma instituição que estava antes de você nascer e vai estar depois. E por que pensar em instituição social? Porque tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente está construindo, só se dá porque a gente está inserido em uma determinada instituição social. O Estado que a gente está inserido, no Estado, no caso, Instituto de Federação, né? Ou na família, ou no próprio governo e micros governos que a gente tem, né? Que é governo federal, governo estadual e governo municipal. Então é muito importante a gente ter essa reflexão, e acho que até por isso que foi botado no Se Liga como uma indicação de estudo. Mas no PET,
A indicação está direcionada para o trabalho, política e ideologia. E eles dão, inclusive, os instrumentos para a gente entender isso. Eles trabalham com Karl Marx e iniciam pelo conceito de ideologia. O que é ideologia para o Karl Marx? Para o Karl Marx, a ideologia é uma estrutura abstrata, né, que vai dar embasamento para pensamentos, doutrinas e ideias. E pensando de maneira mais genérica, a ideologia é aquilo que a gente quer que seja, que se realize. De maneira mais simples, é aquilo que seria ou é o ideal. Isso é ideologia, sendo bem simples na reflexão. E a gente, enfim, direciona as ideologias para ações individuais, ações em grupo, ações políticas ou ações sociais. Então a ideologia, de certa forma, ela é a engrenagem que faz as instituições girarem. Todas as instituições estão repletas de ideologias ali circulando, e para o Marx, a ideologia que manda nas instituições sempre vai ser a ideologia dominante. Ele faz uma reflexão profunda sobre isso, que a ideologia dominante vai ser sempre a ideologia da classe dominante. Ou seja, na época dos nobres, qual era a ideologia dominante nessas instituições? Era a ideologia dos nobres, era a ideologia dos reis, das rainhas, dos príncipes. Os plebeus eram sempre subalternizados. Na época do senhor de feudo e os servos, qual é a ideologia dominante? A ideologia do senhor de feudo, que conseguia explorar os servos, dava um pequeno pedaço de terra. Hoje, que a gente vive o capitalismo entre burguês e operário, qual é a ideologia dominante? Do burguês. Então Marx, apesar de apresentar que existem diversas ideologias, a ideologia dominante sempre vai ser a ideologia da classe dominante. Isso é importantíssimo para a gente entender o pensamento de Marx. Que o Marx ele é um teórico, mas ele também é um teórico ativo politicamente. Ele não se furta ao direito de opinar sobre o que é o certo e o que é o errado. Ele analisa friamente, mas ele também opina. E a partir do momento que ele entende que a ideologia dominante é sempre a da classe dominante, ele calca toda uma teoria para tentar desconstruir isso. Ele não nega que isso é um fato, que a ideologia dominante é da classe dominante, mas ele tenta superar. E isso eu nem estou entrando no contexto de se eu concordo ou não com Marx. Ele, como um cientista social, enfim, com mais de 200 anos de validação na academia, acaba que isso se torna um consenso, né? Essa teoria dele é um consenso, é um fato. E outros conceitos de Marx, para a gente entender melhor e até responder os exercícios do PET, eu separei aqui, são 7, né, que eles colocam lá. O primeiro conceito é de classe social, o segundo de luta de classe, terceiro de mais-valia, alienação, proletário, força de trabalho e consciência de classe. Existem algumas palavras aqui que aparecem, são recorrentes, né, aparecem mais de uma vez, especificamente para a classe. Essa palavra é fundamental para entender todo o pensamento do Marx. Karl Marx ele acredita que a humanidade se apresenta principalmente por conta da luta de classe. Até que eu falei antes, são sempre uma classe contra a outra. É o plebeu contra o nobre, é o servo contra o senhor de engenho, no caso, o escravo contra o senhor de engenho, é o servo contra o senhor feudal, é o operário contra o burguês. São sempre classes se opondo e uma controlando a outra. Para o Marx, a história da humanidade é a história da guerra de classes. Então vamos desmembrar esses conceitos aqui rapidamente, para também não ficar um vídeo muito longo e vocês conseguirem responder os exercícios. Classes sociais. Para o Karl Marx, classes sociais... Um segundo. Pode ser definido como um grupo de agentes sociais da mesma esfera. Existe a classe do burguês e do proletário. Então, se você se identifica como uma pessoa que trabalha, que não tem uma empresa, que não tem condição de pagar funcionário e vende o seu tempo, seu esforço, você é de uma classe social de operário. Então, se você está do lado oposto, se você é o dono dos equipamentos, você é dono do espaço e emprega as pessoas, você está na classe social dos burgueses. Classe social, no caso, é uma delimitação de um espaço social onde você está inserido. Você faz parte de uma classe, você faz parte de outra. Não tem como você fazer parte de duas classes sociais. E a partir do momento que você está fazendo parte de uma, você naturalmente é inimigo e se opõe a outra. Inimigo não de briga de fato, mas inimigo enquanto sentido de vida.
Outro conceito que ele trabalha é o conceito de luta de classe, que é exatamente esse que eu acabei de falar também. As coisas que se interligam, então algumas coisas que eu vou acabar falando mais de uma vez porque está tudo interligado. Luta de classe para Marx é o motor da humanidade. Para ele, a história da humanidade é a história da luta de classe. Então, sempre vai ter. Quando a gente superar o capitalismo e a gente começar um novo sistema, vai ter também duas classes, que sempre vão estar uma contra a outra, e isso que, na visão de Marx, faz a humanidade caminhar. O conceito de mais-valia. Pensando já no nosso contexto capitalista, mais-valia para Karl Marx é todo o valor do que é produzido, foi pago já o valor do funcionário. Vamos supor que um funcionário demora 2 horas para fazer um tênis. Esse tênis é equivalente ao valor do salário dele. As outras 6 horas que ele trabalha fazendo outros tênis, o lucro vai para o patrão. Para o Marx, isso é uma apropriação indevida, porque para o Marx a divisão tinha que ser totalmente equínime, entre todo mundo, igual. Todo mundo tinha que receber o mesmo valor pela produção desses tênis. Então, para o Marx, a mais-valia é toda a diferença entre aquilo que você produziu e não foi seu. Ou seja, essas outras 6 horas de trabalho de uma pessoa que produziu, não vai para ela nem dividida igualmente, ela vai para o patrão. A alienação. Para o Marx, ele se opõe muito a uma visão cristã da década do século XVII, XVIII, de que o trabalho dignificava ou dava sentido para o homem. Para o Marx, o trabalho, ao contrário, o trabalho aliena, o trabalho te deixa numa situação de não conseguir fazer mais nada, porque você está vendendo seu tempo, está vendendo seu esforço, está vendendo sua saúde, está vendendo sua cabeça, enquanto você está fazendo isso tudo, você não consegue fazer a revolução, que para o Marx é o ideal. Você só consegue superar um sistema quando você faz uma revolução. Então, para o Marx, o conceito de alienação é muito importante para entender como se dá esses mecanismos, né, do domínio burguês sobre o proletário, que já é o nosso próximo conceito. Proletário é um termo que surgiu, se eu falar morfologicamente, do conceito de prole, porque no início do capitalismo era necessário que os trabalhadores tivessem um filho atrás do outro para ter mão de obra para trabalhar. Então, proletário vem disso, da prole do trabalhador, que, enfim, tinha que ter filho para os empresários terem quem trabalhar nas fábricas deles. Força de trabalho, que no caso é isso que a gente emprega na hora do exercício da nossa função enquanto trabalhador, né? A força de trabalho não é necessariamente o trabalho em si, não é o meu emprego. A força de trabalho é a força que eu aplico, a energia que eu aplico para estar dando esse retorno ao dono da empresa, né? Então, é muito importante a gente entender que a força de trabalho ela é a principal moeda que o trabalhador tem para tá dando em troca para o empresário. E a principal moeda também que o empresário quer, porque sem força de trabalho não produz nada. Daí a gente tem o poder da greve. Quando um grupo de trabalhadores de qualquer classe, os motoristas de ônibus, gari, médico, acho que médico e gari tem até limitação de greve, mas enfim, quando um grupo de trabalhadores faz greve, você consegue entender o poder de uma força do trabalho, porque não adianta nada você ter todas as máquinas se você não tem quem opere ela. E força de trabalho qualificada também, quando essa força de trabalho tem um conhecimento específico. Então, força de trabalho também é um elemento muito importante para entender essa construção do pensamento marxista. Por fim, consciência de classe. Para o Marx, de nada adianta você ter acesso a todas essas informações, você ser um proletário, você tá num contexto específico, se você não tiver a consciência de qual classe você pertence e o que você quer. E aí ele chama, inclusive o principal livro dele, que é o Manifesto Comunista, ele convoca todos os proletários para estarem se unindo e construindo junto essa retomada dos espaços que para o Marx são deles por direito. Para quem chega despercebido, pode parecer muito panfletário o que o Marx faz, quanto um teórico, né? Mas é a maneira dele enxergar o mundo. Ele produz ciência e se entende como parte dela, então ele se vê no direito de opinar. Então eu estou só trazendo para vocês as ideias e os princípios dele. Em cima disso, o PET, né, que é o programa de estudo tutorado, trouxe algumas questões que eu pedi para vocês responderem e me encaminharem, igual fizeram com a redação.
Pode, inclusive, se quiser fazer alguma observação nas questões, porque são múltipla escolha, pode botar na frente e mandar também. E quem tiver dificuldade de tirar foto, com a foto pegar muita luz, digita e me manda também pode ser pelo WhatsApp, pode ser por foto também, enfim, ou pelo documento de Word, porque facilita na correção, tá bom? Gente, por hoje é isso. Reforço, se precisarem de alguma coisa, podem me chamar no privado e espero que a gente tenha em breve já nesse contato, porque a quarentena a gente se limita, não dá para tirar dúvidas na mesma hora, né? Requer, enfim, um esforço maior, mas a gente vai fazendo o que a gente pode com o que a gente tem. Então é isso, tamo junto, vamos que vamos.